Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos com o firme propósito da oração, do aprimoramento moral, do aprimoramento ético, do aprimoramento espiritual que as obras de Kardec nos dão através daquilo que ele, Allan Kardec, codificou, daquilo que a falange do Espírito da Verdade, que, como disse Jesus Cristo, não nos deixaria sós, veio na época de Kardec. E, quando Kardec estava pronto para codificar, obter as informações, colher as provas que precisava e aplicar o método científico que era coerente, necessário e lógico para que tudo aquilo que Jesus falou por parábolas e não pôde explicar à época, agora viesse a ser revelado. Fosse tirado o véu da alegoria, fosse tirado o véu da parábola, da metáfora, e então tudo ficaria claro. Para que eu, para que você, não importa as nossas condições de estudo ou conhecimento, ou até mesmo de cultura, qualquer um de nós pudesse entender. Dessa forma, e nesse intuito, tenho feito a leitura ao acaso do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras mais importantes de Allan Kardec, uma obra que é possível lê-la como qualquer outro livro, ou então utilizá-la para leitura ao acaso, como temos feito, como fazemos nas reuniões espíritas da qual participo, e que nos comentários abaixo deixo inclusive o link da Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires, nas quais temos as reuniões virtuais por conta da pandemia, às quartas e quintas-feiras, para que você, meu amigo, você, minha amiga, que ainda não o conhece, possa entrar e acompanhar-nos nas nossas reuniões e nos nossos vídeos, sempre informativos, muito sério, de acordo com a doutrina, de acordo com aquilo que Kardec codificou e com comentários, quando oportuno, de professor Herculano Pires, seja através de suas obras, professor Herculano, seja através de áudios que temos na nossa biblioteca e que fazem parte das reuniões de quinta-feira, quando são apresentados. E nós já estamos no item 4, quando passarei a falar de Sócrates e Platão, os precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Para tanto, já que a intenção aqui é compreender, mas sem nunca abandonar os pensamentos e a ajuda do plano espiritual maior, convido você, irmão, irmã, que eleve o pensamento comigo e, de maneira simples, humilde e sincera, repita as palavras do Pai Nosso para que possamos melhor compreender tudo aquilo que estamos prestes a escutar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Da suposição de que Jesus devia conhecer a seita dos essênios, seria errado concluir que ele bebeu nessa seita a sua doutrina e que, se tivesse vivido em outro meio, professaria outros princípios. As grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre com precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado,
Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, com eles formando um corpo de doutrina. Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente, a doutrina encontra, ao aparecer, os espíritos inteiramente preparados para aceitá-la. Assim aconteceu com as ideias cristãs, que foram pressentidas muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e das quais foram Sócrates e Platão seus principais precursores. Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. Como ele, morreu à morte dos criminosos, vítima do fanatismo por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos, ou seja, por haver combatido os preconceitos religiosos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinos, ele também foi acusado pelos fariseus de seu tempo, pois que os tem havido em todas as épocas, de corromper a juventude ao proclamar o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da existência da vida futura. Da mesma maneira, porque hoje não conhecemos a doutrina de Jesus senão pelos escritos de seus discípulos, também não conhecemos a de Sócrates, senão pelos escritos de seu discípulo Platão. Consideramos útil resumir aqui seus pontos principais para demonstrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Aos que encarassem este paralelo como profanação, pretendendo não ser possível haver semelhança entre a doutrina de um pagão e a de Cristo, respondemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, pois tinha por finalidade combater o paganismo, e que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação. A grandeza da missão divina de Cristo não perderá em nada e não poderá ser diminuída. Além disso, trata-se de fatos históricos que não podem ser escondidos. O homem atingiu um ponto em que a luz sai por si mesma debaixo do alqueire e o encontra maduro para a enfrentar. Tanto pior para os que temem abrir os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas do alto e com amplitude, e não mais do ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e castas. Estas citações provarão, além disso, que, se Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, encontram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do belo e do bem. Separou-se delas ao encarnar-se e, lembrando de seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Não se pode anunciar mais claramente a distinção e a independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva da existência de outro mundo, ao qual aspira, de sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual para encarnar-se, e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigem como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla sua própria essência, ela volta para o que é puro, eterno, imortal,
e, sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto quanto possível. Cessam então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. É isso o que ensina o Espiritismo. Vide capítulo 2, item 5º. Enquanto o nosso corpo e a nossa alma se encontram mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos, pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível sermos sábios por um instante. Mas, se nada se pode conhecer puramente enquanto a alma está unida ao corpo, uma dessas coisas se impõe. Ou seja, que jamais se conheça a verdade ou que se conheça após a morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos. É de se esperar com homens igualmente livres, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. Vide Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 2º, e segunda parte, capítulo 1º. Meus irmãos, minhas irmãs, como diz de forma muito clara, Jesus é um desses homens que veio concentrar, veio concatenar, veio encadear ideias que já se tinham conhecimento neste planeta. Podemos até citar os próprios essênios. Por que não? Os essênios podem ter tido, à sua época, uma compreensão muito melhor depurada do que os fariseus, do que os saduceus e dos outros em geral. Mas, como se vê, na Grécia Antiga, Sócrates, que conhecemos através de Platão, já teve o germe de todas essas informações, de todo esse conhecimento. E se lhe faltava talvez alguma coisa, era porque devia ser assim e seria completado pelo que Jesus viria a ensinar meio milênio depois. E, como temos sempre dito aqui, aquilo que Jesus não pôde ser claro à época, também, com o advento do Espiritismo, com a concatenação, com a codificação que coube a Allan Kardec, pelos seus predicados, certamente, mas cuja obra é toda da falange do Espírito da Verdade. Aqueles outros conhecimentos que estavam escondidos através das metáforas e das alegorias do Evangelho foram esclarecidos. Era isso o que nos propusemos para ler no dia de hoje.